Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixe o like e compartilhe. Valeu! No começo do anime, vemos um garoto otaku terminando de assistir um anime enquanto faz suas malas, provavelmente para viajar. Ele apaga as luzes e sai de casa. Já no aeroporto, descobrimos que ele está indo para um parque temático de donguas, os mangás chineses. Alegre, ele coloca seus fones de ouvido e cantarola música de olhos fechados enquanto passa pela ponte de embarque para o avião, e não percebe seus arredores. Ele entra em um portal, e quando sai dele, vê um tumulto de pessoas usando magias e criaturas mágicas. E sua reação diante de tudo isso é tirar umas selfies. Depois, ele percebe que tudo aquilo é real, e não é um parque temático. Logo, ele se recompõe. Ele viu isso diversas vezes nos donguas que ele leu, e geralmente é sempre o protagonista que é transportado para outra dimensão. De repente, um morador da região pergunta se ele está ali pelo exame de entrada. Ele fica confuso, mas logo entende. É o exame que ele precisa passar para se descobrir como protagonista. Pelo menos é o que ele acha. Fracassando em conseguir seu hack de protagonista de Isekai, ele encontra aquele mesmo senhor que o levou até o exame. E como o pequeno poder que lhe apareceu era do elemento madeira, ele o convida para ser seu jardineiro. Sem rumo e tendo que sobreviver naquele mundo, ele aceita a proposta. Vemos que ele se tornou um jardineiro dedicado, e que seu poder serve para fazer brotar algumas sementes e nada mais além disso. No momento de descanso, Yuan ouve vozes ao fundo, e decide investigar. Chegando lá, ele vê o que parece uma mulher com seus subordinados. Ele é escutado por ela e tenta fugir, mas os homens com ela controlavam elementos e o capturam. Ela o ameaça de morte se disser algo para alguém, e a cena termina com ele perguntando se o autor está brincando com ele. Na casa, conversando com o senhor que lhe deu abrigo, ele diz como que ele podia viver tão humildemente assim, e ele explica que gastou grande parte da sua vida em uma jornada, em busca das fadas, o topo do poder. Ele diz que em sua longa jornada, acabou encontrando uma semente de fada. Ele entrega a Yuan, que finalmente está recebendo seu hack de protagonista, e vai tirar o selo da semente e fazê-la desabrochar. Ele tenta diversos métodos, desde usar seu poder de crescimento das plantas, até martelar a semente, mas nada funciona, até que ele se lembra de alguns donguas que leu, que diziam ser necessários rituais de sangue para quebrar selos. Então, como última opção, ele decide se cortar e derramar seu sangue sobre a semente, mas aparentemente, não dá certo. Caminhando pelo bosque, ele novamente se depara com Xaxá, a mulher que o havia ameaçado antes, novamente com os mesmos homens. Lá, eles faziam coisas proibidas para menores de 18, e Yuan estava prestes a fugir de lá, mas de repente, Xaxá morde o pescoço de um deles e revela sua forma verdadeira. Ela era uma súcubo e mata os dois homens facilmente. Yuan foge dali o mais rápido que consegue, mas a súcubo alcança e o prende. Ela o tortura um pouco, mas ele é facilmente atingido por ela. Nos seus últimos momentos, a semente desabrocha, e uma fada flamejante surge dizendo que veio do inferno para ceifar a vida de Yuan. Na primeira cena do segundo episódio, vemos que a fada aparentemente não consegue fazer mal a Yuan. A súcubo, nesse meio tempo, acha que ela quer roubar sua presa, então, vai para cima da fada. Ela percebe que ainda consegue salvá-lo da morte, mesmo que seu corpo já esteja morto, mas sua alma não. Ela então parte a súcubo com sua lâmina facilmente, e faz com que toda a sua vitalidade seja enviada para o corpo de Yuan. Yuan acorda, e pensa que a fada invocada por ele o serviria como um mestre, mas ele não poderia estar mais enganado. Ela fala como se eles já tivessem se conhecido, e diz que só o salvou porque ela mesma quer matá-lo com suas próprias mãos. Aqui, ela tenta atacá-lo com fúria, mas todos os ataques parecem que afetam o corpo dela, e não dele. Parece que tudo o que ele era para sentir, ela sente. De repente, uma mulher, que se denomina da diretora de uma academia Shuui, chega no local para controlar as coisas. Ela entrega um manual para as fadas, herdado pela academia, e com isso, ele consegue contê-la dentro do livro. Já na academia, a diretora propõe que para ele ter o manual das fadas para si, terá de estudar na escola e se livrar de todas as súcubos escondidas, como a que ele encontrou anteriormente. Ele só aceita porque a diretora tem outras 3 sementes de fada, e ele quer todas elas. Em um quarto, ele pensa consigo como irá fazer para controlar sua fada, sendo que no livro diz que seu poder vem do nível de afeição, e sua fada quis o matar mais cedo. De repente, seu livro fala, e até que enfim ele tem seu hack para falar com o sistema. O livro diz que ele precisa de energia espiritual e para ser carregado por ele mais facilmente, ela se instala no celular, como se fosse um app. Entrando mais uma vez na academia, a mesma do exame fracassado, ele é atormentado por alguns alunos, mas descobre que seu poder aumentou muito, e acaba por surpreender a todos. Ele pede explicações ao manual, que diz que quando ele teve a vitalidade da súcubo injetada em seu corpo, acabou por ganhar grandes poderes, mas como era uma súcubo, todas as pessoas ficariam atraídas por ele. Qualquer pessoa. Vemos que até na academia de magia, tem educação física, e ele tem muitas dificuldades. Depois da corrida, o professor diz que o combate serve para forjar a magia,
e faz essa proposta de luta. O aluno que estava zoando Yuan antes, decide desafiá-lo, e mesmo que contra a ideia, é forçado a aceitar. Antes da luta começar, uma princesa chega para assistir, mas não é importante agora. No combate, vemos que ele resiste bem com uma barreira mágica, provavelmente fruto do poder das fadas, e logo, Yuan usa suas habilidades para virar o combate, já que estava sendo encurralado, mas de repente, cai inconsciente. Ele acorda em um tipo de lugar distópico e apocalíptico, com ruínas à sua volta. E no meio disso tudo, vemos uma garota de cabelos vermelhos. Ao chegar, ele protege a menina e cuida dela, mas não muito tempo depois, 2 homens chegam para tentar sequestrá-la. Yuan a protege, mesmo apanhando, e quando ela o agradece, ele percebe que é a fada que ele invocou, e logo acorda. Ele acorda numa cama da ala hospitalar, e fala com seu manual. Lá, ela diz que ele estava no mundo interior das fadas, vendo as lembranças da sua fada, Mo Fei, e que ele precisa explorar mais esse mundo interior para ter mais laços com ela e ter seu respeito. Após algum tempo, 2 mulheres que se revelam súcubos depois entram com mais uma de suas vítimas, e quando estão prestes a atacar Yuan, elas são chamadas pelo seu mestre e saem do lugar. À noite, Yuan estava em um chalé descansando. Alguém chega à sua porta. Ele pensou que era uma das súcubos, e socou à sua frente logo quando abriu a porta. Mas na verdade, era a princesa Anqi, que caiu desacordada. Ele a coloca na cama, e dorme ao seu lado. Quando acorda, ela reclama de como estava mal acomodado e coisas assim, mas ele dá um lamen para ela e ela fica feliz. Enquanto ela come, outras pessoas estão chegando, mas não são os guardas da princesa. As súcubos invadem a casa, e Yuan se esconde com a princesa. Quando ele tem oportunidade, ele as prende com suas vinhas e corre com a princesa até o bosque, que foge. Sozinho, ele invoca Mo Fei para lutar por ele. A luta está praticamente ganha, e quando as súcubos estavam prestes a morrer, o seu mestre chega, mas ao invés de salvá-las, ele as finaliza, e começa um combate com Mo Fei, e o próprio manual diz que ele é muito forte, e que talvez nem ela ganhe. Mo Fei consegue fazer o combate durar, mas está fraquejando. Yuan fala com o manual, que diz que pode fortalecê-la em combate se ele entrar no mundo interior das fadas. Como é a única opção, ele tenta, mas não tem energia espiritual suficiente porque gastou agora há pouco com as súcubos. De repente, a princesa volta, e diz que é uma maga espiritual. Ele pede para que use seus poderes nele, e enquanto Mo Fei distrai o cavaleiro, que coincidentemente é o mesmo que serve a princesa, ele entra no mundo interior das fadas. Ao chegar, ele se depara com o passado de Mo Fei novamente, mas ela já é adulta aqui. Yuan tenta se comunicar com ela, mas é como se ele fosse invisível. Vemos que ela é uma mercenária e assassina muito eficiente, e é bem reconhecida por isso. Nessa cena curta, vemos pela primeira vez a espada que Mo Fei usa, a Shiming, mas ela não tem posse dela ainda. Ela encontra um homem que está com ela, e Mo Fei pergunta-se preço, e ele responde que não está à venda. E Yuan percebe que estranhamente, esse homem é muito parecido com ele. Ao passar dos dias, vemos que esse homem parece acolher bem as crianças e é muito bondoso com todos, até um dia em que ele se vê cercado enquanto protege uma criança. Ele estava recebendo diversos golpes e muito ferido, até que Mo Fei se comove e espanta os ladrões dali. Como agradecimento, ele dá a espada a Mo Fei, que segue seu caminho. Enquanto via tudo isso, Yuan chegou à conclusão que esse cara amou tudo isso só para conquistar ela, como se ele tratasse ela como um jogo. Enquanto isso, no combate, tudo está perdido, e quando o cavaleiro vai atacar Yuan, Mo Fei usa seu último recurso, usando seu próprio sangue da ferida que pode lhe matar, para prendê-lo. Voltando ao mundo interior, depois de muito insultar o homem que enganou Mo Fei, ele responde, mostrando que o vê, porque eles têm a mesma alma e provando que Yuan estava certo. E nesse começo de episódio vemos como o homem se aproxima de Mo Fei, fazendo até ela ter compaixão por ele e se tornando mais íntimo. E ele diz que quer levá-la para um tal paraíso. E enquanto ele vai se aproximando cada vez mais de Mo Fei, Yuan não pode fazer nada além de observar ela sendo enganada. Chegando o fatídico dia da viagem ao paraíso, vemos que ela está completamente mudada. Já não é a mesma Mo Fei. Ela foi até o farol para esperá-lo, mas ele não apareceu em 3 dias e 3 noites. Enquanto ela estava lá, o farol foi cercado pelos assassinos rivais de Mo Fei, que pretendiam matar a todos e sua refém, a menina que ela e o irmão Zhong protegiam. Ela, mesmo não querendo matar para agradá-lo, mata a todos, e no fim, só com a garota indefesa que era refém, ela é apunhalada pela mesma, amando do homem que a enganou. Logo após isso, a gangue da outra costa tenta desfazer o acordo com o traiçoeiro, que era basicamente ele ficar com a Mo Fei e eles com a costa. Quando eles estão prestes a matar ela, todos morrem para um poder misterioso, que se revela ser de fadas que servem ao homem traiçoeiro. Depois, ele se revela como um homem que procura mulheres fortes e com as características certas para se tornarem fadas, e no caso de Mo Fei, ela sobreviveria dentro de sua semente para se vingar. Ela seria fruto da destruição. Yuan, o único que podia se comunicar com ele, tem uma conversa esclarecedora com o traiçoeiro, que diz ter a mesma alma de Yuan, e que eles são iguais. Nessa situação, ele decide, mesmo que possa morrer nesse mundo espiritual, abrir o selo igual da primeira vez,
furando seu próprio peito. Quando o selo se quebra, ela obtém todas as memórias de Yuan no seu mundo interior no plano espiritual, e assim, lamenta por sua morte. Mas depois de um discurso que ele não deveria ter escutado, ele acorda, e eles voltam à realidade. Depois de sair do plano espiritual, ele decide fazer o que estava no manual, uma fusão com sua fada. Ele então realiza o ritual, e obtém os poderes de Morfei, se tornando muito poderoso. O combate com o cavaleiro foi intenso. Mas ele o venceu no final. No dia seguinte, na aula, vemos que a princesa Anki e Morfei se matriculam como alunas de intercâmbio, e sentam, obviamente, junto de Yuan, o que faz com que ele fique muito popular, mas muito odiado por sempre estar com mulheres bonitas. Depois de ser perseguido por todos os homens de sua sala, ele vai até a biblioteca em busca de livros que possam lhe ensinar sobre magia. Na biblioteca, ele encontra 2 pergaminhos com magias focadas em crescimento de plantas e sementes. Seu manual diz que aquelas magias são inúteis no momento, mas que, se ele estudar a fundo, pode usar para algo a mais sobre as sementes. A fada do manual devora os pergaminhos e faz um upgrade de level, para que ele possa saber mais sobre as 2 sementes de fadas cedidas pela diretora. Com isso, ele consegue saber as condições para quebrar os selos, e vai tentar. Ele cumpre as condições, mas passa dias e noites ali esperando. Enquanto isso, vemos aquele cavaleiro, e descobrimos que ele era um espião, mandado para derrubar o reino de Anki e fazer o império de seu mestre reinar. Ele explica que falhou por causa da fada, e recebe ordens de matar seu dono, Yuan. Depois de muita espera, uma das sementes desabrocha, mas a fada que sai dela não parece contente, até que a outra semente desabrocha ao luar, revelando outra fada, a irmã da primeira. Agora, ambas estão conformadas e felizes, e são coletadas por Yuan. E na última cena do episódio, a diretora o chama na sala dela para dizer que ele está prestes a morrer. Ela explica melhor, e diz que o reino do espião está voltando com tudo para matar ele e a princesa, para tomar seu reino. E para não causar problemas a ela e aos alunos, ela pede que ele se retire da escola, junto de Anki. Continuando sua jornada, o grupo se depara com um dragão, mas que se revela não muito poderoso, e só foi até lá para capturar as fadas, já que elas valem muito dinheiro. Logo, Yuan o desafia, e o dragão se rende no meio do combate. E como ajuda, recompensa Yuan com uma flauta do dragão. No lago Wushan, eles encontram um hotel para se hospedar, e ficam em 2 quartos diferentes. A noite no hotel estava tranquila, tão tranquila que a princesa estava entediada e pediu para que o serviçal contasse uma história. Ele conta a história do lago, que estava relacionada às lótus e como um dia todas elas morreram. A fada que saiu da semente de lótus fica incomodada com isso, e Yuan vai conversar com ela, mas quando ela tenta se lembrar dos acontecimentos, ela só fica pior. E de repente, surgiu um grupo de lutadores para derrotar Yuan e capturar as fadas, um grupo do reino de Alfei, o reino rival de Anki. No meio do combate, Yuan usa a flauta do dragão, mas quando ele chega, ele decide ajudar os emboscadores e dividir o preço das fadas em vez de ajudar. E nisso, havia algo no fundo do lado que pôs Yuan em apuros. E enquanto tudo isso acontecia, a princesa estava sob risco de vida, com sendo mandado o cavaleiro que lhe espionou por tanto tempo para matá-la, Luhi. Aquilo no fundo do lago era um portal para o mundo espiritual, o interior de Lia, a fada da Lotus. Ele se encontra novamente com seu alter ego maligno, que diz que para sair de lá e ajudar no combate, terá que conquistar esta fada também, mas se sabe que o método dele é bem cruel. Yuan recusa, mas seu alter ego muda de lugar com ele, deixando ele só para observar tudo. No intuito de conquistá-la, o alter ego de Yuan diz que pode contar com ele, e Lian vai até uma caverna que precisa ir acompanhada dele. Chegando lá, ela precisava pegar uma certa erva, mas era guardada por um grande monstro. Georaris, o dragão, que no presente, é aquele que enganou Yuan, é jovem ainda, e obedece ao alter ego de Yuan, mas decide traí-lo, acordando a fera. Ela ataca os dois, que fogem da caverna. Eles são cercados pela criatura num penhasco, e Lian acaba desmaiando de nervosismo. O Yuan do plano espiritual derrota facilmente a criatura, fazendo com que Georaris se torne fiel novamente, e até chuta ele penhasco abaixo para pegar o resto das ervas. Nos dias que seguiram, vemos que as ervas não foram o suficiente, e Lian estava perdendo as esperanças. Yuan do plano espiritual disse que tinha uma solução, e Lian disse que se ele dissesse viraria até sua escrava. Ele fala sobre a lavagem de 3 dias para ela, e que pode curar a irmã de Lian. Eles vão até a casa de Lian, e Yuan descobre uma coisa muito reveladora. Lian e o Yuan espiritual continuaram a conviver juntos, mesmo que ele tentasse de todas as formas conquistá-la, e ela se recusando a admitir. Descobrimos que a irmã de Lian é diferente da outra fada, é uma irmã sósia, até o momento, e ambas ficam conversando com Yuan do plano espiritual, mas de formas diferentes. E a irmã mais nova sempre muda o penteado para se parecer com sua outra irmã. Nessa cena, a irmã mais nova, Lian Lu, vai até o encontro de Yuan. Ele a leva em um passeio de barco pelo lago, e Yuan revela que sabe sobre a farsa, que a irmã mais nova finge ser a mais velha, Lian Shua, para conseguir a cura, e que na verdade foi ela que ficou doente ao cair naquele mesmo lago. E ela revela realmente estar doente, até desmaiando. É quando sua irmã mais velha chega,
e diz que concorda com a lavagem de 3 vidas, que irá mudar o caráter dela e apagar suas memórias, mesmo que esse remédio custe sangue da pessoa doente. E no dia seguinte, seria o grande dia. Voltando ao ataque de Lury e a princesa, ele é protegido por uma barreira de proteção, provavelmente colocada por Yuan anteriormente. Ela acorda e vê ele, mas o trata como seu bom e velho cavaleiro leal, pois não sabe da traição. Ele pede perdão, mas o combate lá fora está sendo decidido. Lury vai até o combate, que está sendo difícil para as fadas, e vai por um fim a elas, mesmo em frente à princesa. Com tudo o que acontece, a irmã mais velha decide revelar que gosta de Yuan, mesmo que fosse mentira e sua irmã tenha ouvido tudo. E mais tarde, seria assassinada pela mesma. Depois, ela leva sua irmã, ainda à beira da morte, até o lago. E vemos por que ela fez isso. A lavagem de 3 vidas exigia sangue, e a irmã mais velha se sacrificou para isso. Yuan estava no lago, e diz que vai fazer o seu melhor para curá-la. No final, era tudo um processo para elas se tornarem fadas. A irmã mais nova falha e a mais velha enlouquece e tranca suas memórias fragmentadas no fundo do lago. E no fim do episódio, o verdadeiro Yuan Jin confronta o outro sobre o que ele fez, e o Yuan espiritual fala para ele mostrar tudo o que tem. Então vemos que o Yuan espiritual deixa o outro assumir, para ver como ele vai fazer as coisas, e vemos o jeitinho dele. Ele estava sendo bem recebido pelas irmãs, e disse para confiar nos remédios que conhece. Até o dia que ele é convidado para jantar na casa delas, e parecia estar tudo bem, até ele comer e ver a irmã mais velha desmaiar, e também se sente tonto. Antes de desmaiar, a irmã mais nova fala que o sentimento de culpa sempre irá persegui-la, e que ela vai usar o seu sangue para o remédio. Quando Yuan acorda, já é tarde demais, e acaba como da última vez. Ele pede mais uma chance ao Yuan espiritual, que lhe concede. Nesta última chance, ele consegue salvá-las, impedindo que a irmã mais nova mate a mais velha, mas no fim, nada muda. Aquilo tudo era baseado no passado, e ele não a salvou de verdade, mas ajudou a conquistar Lia, o que fortaleceu seus laços, mesmo que de uma forma cruel, proposta pelo Yuan do plano espiritual. Mas Lia não se importa com isso, e manda Yuan de volta para ajudar no combate, junto de Joraris, que se joga no portal. Ao voltar, Yuan se une com Lia, e dá um show. Ele derrota todos os 3 guerreiros facilmente, mas quando vai enfrentar Lury, ele precisa fazer uma fusão dupla com Morfei. O combate parecia o tempo todo controlado, era impossível ele perder, e deixou Lury à beira da morte, até que a princesa o impediu, protegendo ele. Yuan então percebe que estava se deixando levar pelo poder, e Lury vai embora derrotado. O lago, depois de tudo, revela a Lotus Gêmea, de onde Lia nunca deveria ter saído, e se une a ela, para completar sua história. Todas as fadas retornam ao manual, e o anime acaba com a princesa revelando que tem mais uma semente de fada para dar a Yuan.